Tum, tum, tum. Olá, eu sou Isabela Castiglione e esse aqui é o amor da minha vida, o Capitão Harlock. Vamos falar de um anime clássico do clássico. Capitão Harlock, como eu já disse, o nome do personagem, o nome do meu amor do anime. Primeiro, não esqueçam de me seguir no Instagram, Castiglione Bella, que eu falo mais sobre animes. E hoje vai ser um anime super maravilhoso, perfeito, incrível e cheio de emoções. Se você está achando que os animes que eu recomendei são intensos, é porque você não assistiu Capitão Harlock. Ele é um anime de, se eu não me engano, 1978. Ele é antigo, incrível, sensacional. Teve até filme depois de muitos anos e eu sou apaixonada. Então vamos falar de Capitão Harlock. Ele conta a história de um capitão espacial. Os piratas estão no espaço. É isso mesmo. What the fuck? Sim, tem guerras de piratas no meio do espaço. Como é possível isso? Guerras entre naves? Bom, se Star Wars consegue, né? Todo mundo consegue. Mas passou muitos anos. A gente tá no momento que, nesse anime acho que é 2400, é alguma coisa assim. Então faz muitos anos e todo mundo já está super evoluído, tem naves e afins. A história começa contando só do Capitão Harlock e da sua tripulação. Acontecem algumas aventuras que eles têm que passar sobre. E por que eu tô recomendando esse anime? Eu estou recomendando animes que são muito atuais. E eu gosto muito dos animes clássicos. Eu gosto como que eles influenciaram e como que eles são totalmente diferentes dos animes de agora. Vale muito a pena você se dedicar um tempo para conhecer como que eles eram feitos, como que era a dublagem. É muito caricato, então é muito divertido assistir. A gente já começa com a abertura, que ela é bem exagerada, ela lembra muitas músicas antigas japonesas, ela é bem impactante, e a reação dos personagens, a encenação, é quase como se fosse uma ópera. Eles são muito emocionados. Posso até colocar de referência um pouco para quem já conhece Jojo. O Jojo, ele lembra muito esses animes clássicos, que as reações dos personagens são bem impactantes, assim, eles param e fazem poses, assim. É incrível. E o Harlock tem isso. Eu também gosto muito porque hoje em dia eu citei vários animes para vocês, questão do traço, e eu acho o Harlock muito simples. Às vezes eu acho que chega até a ser feio. E não é. É claro que é o traço do autor, está ok, mas assim, se você pegar para aquela época, aqueles eram os traços dos animes, aquelas eram as aberturas, aquelas eram as atuações dos dubladores, o jeito que os personagens se mexiam, você vê como a animação japonesa mudou muito. Então por isso que é legal você pegar esses animes bem clássicos assim para parar para comparar e perceber que apesar de todas essas diferenças e de ficar tão exagerado, ele acaba sendo divertido e a história é muito boa. Tanto que o Capitão Harlock teve um filme que eu acho que ele não ficou tão popular, mas eu amei o filme, mas nada se compara a você assistir a animação do Harlock. E Harlock é tão popular que ele teve várias histórias. Chegaram a contar dos antepassados dele, chegaram a fazer momentos em que ele não era um pirata espacial, que ele era do faroeste, e eu assisti, achei incrível. Por sorte, tinha no Netflix um tempo, eu cheguei a assistir e amei. Então assistam Capitão Harlock. Vamos contar um pouco desse universo. Passaram-se muitos anos, os seres humanos ainda moram na Terra, só que a Terra ela não está mais tão habitável como antigamente, por causa de toda a poluição que a gente causou. Então nós destruímos muita terra e não tem como todo mundo morar no planeta Terra. Algumas pessoas saíram do planeta Terra em busca de outros lugares para as pessoas poderem morar, e as pessoas agora estão morando em lugares que são todos fechados para elas poderem ter toda a respiração, oxigênio e necessidades delas. Mas mesmo assim, lembra muito a questão do... Sabe, vocês já assistiram Akira, o filme? Como você vê assim que a sociedade evoluiu pra caramba, mas tem várias coisas destruídas e ainda tem pessoas sofrendo. No Harlock é a mesma coisa, ainda tem muitas pessoas sofrendo, as pessoas ricas estão tirando muita vantagem, e quanto mais eles puderem tirar vantagem para sugar do planeta Terra, vai acontecer. No começo do anime, ele foca muito mais na aventura do Harlock e não explica por que ele saiu da Terra. Então ele tem a tripulação dele, ele é perseguido e ele tem que fugir e ficar se aventurando. Então a gente acha que vai ser focado só nisso. Em um momento do anime, ele começa a ter que voltar para o planeta Terra e acontece algumas situações.
E eu não vou dar muito spoiler do que acontece, mas ele vai ter que salvar a Terra. Então passa por essa situação de todas as aventuras, ele conhece, tem aquele clichêzão que todas as mulheres se apaixonam por ele, as mulheres não podem ver ele, que ficam apaixonadas. O Harlock ignora todas elas. Eu amo porque ele é bem aquele personagem clichê que olha de lado assim e fala uma frase impactante. Eu acho um arraso. O Harlock, ele é quase que a raiz de várias referências que os animes de hoje em dia têm. Vale a pena assistir, você se diverte demais. E se diverte porque depois tem uma trama muito legal e super séria. Só para dar alguns detalhes, chega a ter uma trama de questão de exército e política. Então a gente vê muita questão do militarismo e questão de política num anime que parece só uma aventura espacial. E você fala, Isabela, onde você assistiu? As pessoas perguntam, gente, faz anos que eu assisti Harlock, pra vocês terem ideia. Tinha no Netflix alguns episódios, eu consegui assistir no YouTube, tinha coisa de VHS, é terrível, assim, eu sei que não é tão fácil achar Harlock, e tem aquela questão, o Harlock, ele é dividido em várias temporadas e em vários universos. Então, o Harlock que eu estou contando, pelo que eu sei, essa é a linha principal do tempo. Que o Harlock é um pirata, que ele viaja, ele fugiu do planeta Terra, ele teve que fugir, ele volta para salvar o planeta Terra, conta as histórias dos antepassados dele, depois tem os filmes contando as aventuras dele, e daí tem os filmes contando antes dele sair da Terra. Ele tem uma amiga que é idêntica a ele, que é quase como o Capitão Harlock versão feminina, que é um clichê perfeito, e eu amo ela, eu amo todos os clichês desse anime. A Arcadia, que é a espaçonave dele, tem vida. Isso me lembrou muito One Piece também. E aquela nave, ela tem vida, ela tem uma alma. Então todos os clichês, eles têm uma referência em Harlock. Você vai assistir, vai falar, poxa, tal anime pegou disso então. E ele é sensacional. E eu não sei bem onde vocês podem assistir, porque é o que eu falo, normalmente os animes que eu assisto, eu só jogo no Google, digito legendado e assisto por lá. Eu acho algum site que consegue me disponibilizar. Eu vou tentar achar algum site pra vocês, vou tentar comentar no meu Instagram, colocar os links, colocar a linha temporal do Harlock pra explicar pra vocês. Enquanto eu vou falando aqui, eu sempre vou tentar acrescentar algumas informações aqui dos animes, colocar as linhas temporais pra vocês poderem se identificar. Mas o Harlock, ele tem muita, você fica até perdido. Ele é pior que o Pokémon, sabe? Porque o Pokémon pelo menos tem uma linha e o Ash só nunca envelhece. O Harlock, ele é tudo misturado, mas é inacreditavelmente bom. E daí quando chega nessa parte que você passa das aventuras espaciais e que elas valem a pena, entendeu? Ela não é uma parte chata. Quando chega nessa parte da política e questão militar e de exército, você não fica entediado e você não acha chato e nem forçado. Ah, Isabela, mas vai esquerdar? Mas vai direitar? Não. O que eu posso dizer? Por ser um universo totalmente paralelo, ele não vai falar de política diretamente, porque é a política daquele universo. Por exemplo, as pessoas estão tentando vender alguns recursos do planeta Terra para alguns ETs. Então, assim, sabe, isso existe de qualquer lado político, entende? Sacanagens existem. Então eles não pegam... Claro que vai ter algumas referências que você pode pegar, que você pode teorizar, mas não é nada que você vai achar assim, está me forçando, está me doutrinando. Não, pode assistir à vontade. Uma parte importante do Harlock é que ele sempre aprofunda a história. Então ele começa com uma introdução bem leve para você entender, para você conseguir se divertir com esse universo, para você se afeiçoar com os personagens principais, para depois ir aprofundando e ampliando todo o universo. E isso que é incrível, porque é um anime que tem lutas espaciais, então faz sentido ele ser gigante, porque é um anime que você... Gente, você vai lutar com todo mundo do espaço, sabe? Então é óbvio que vai ter muito mais do que você imagina. Tem alguns momentos que o Harlock vai lidar com civilizações do fundo do mar e não é do nosso fundo do mar. Então é muito legal isso. Claro, algumas pessoas vão falar assim, tem Gundam e tem outros animes que tem algumas lutas e fala sobre espaço, mas não tem tantos animes com essa temática. E o Harlock consegue lidar de um jeito muito natural e muito fácil de absorver. Ele não tem toda uma explicação
gigantesca, vamos falar de mecânica dos robôs, mecânica das naves, não. Ele é um anime simples. Então, assim, você pode ligar a televisão e colocar pra assistir enquanto você tá fazendo outras coisas que você não vai perder o conteúdo. Ele consegue passar pra você. E por ele ser um anime antigo, e os animes já tendem a repetir pra você memorizar, ele faz isso. Então ele vai falar assim, lembra, capitão, quando aconteceu tal coisa com você e tal personagem? E o capitão vai falar assim, Ele não vai falar lembro, ele vai falar, e olhar de lado. É incrível. Isso é muito divertido. E além dele ser totalmente de aventura. Eu não sou uma pessoa que gosta tanto de animes de aventura, de viagens espaciais, de robô. E por eu não ser esse tipo de pessoa, que dá pra ver o quão o Harlock é bom, porque ele consegue cativar todos os públicos. Então, se você tá cansado, assim, de só ver esses animes novos, quer parar pra ver como que são um pouco dos animes antigos, eu recomendo que você assista Capitão Harlock. Ele é muito conhecido, ele foi um marco nos animes, vale a pena, todas as referências dele são incríveis, a história dele é muito bem elaborada e ela vai se desenvolvendo de uma forma gradual e que você consegue processar, ela não é jogada e não tem mil informações pra você. Sem contar que é um dos meus personagens favoritos, como que vocês puderam ver, tem o boneco aqui, eu amo ele. Tem o filme, eu gosto muito, mas pra mim o que vale a pena é parar pra assistir esse anime e ver como que é diferente comparar os animes que a gente assiste hoje com os animes que eram passados nessa época de 1970. Então, Capitão Harlock fica aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem e comentem se vocês já conheciam e se vocês sabem a ordem cronológica, porque eu sempre pesquiso, eu sempre decoro e esqueço, porque é muita coisa. Então, obrigado e é isso.